Quem não compreende as emoções faz escolhas erradas. Gente, quando você não entende não entende uma reação emocional sua ou de outra pessoa, você vai escolher o caminho errado para solucionar as coisas. Você vai buscar caminhos equivocados. Você vai ter atitudes erradas e vai se arrepender dessas atitudes depois, porque você não entendeu o que estava fazendo, tá certo? A gente, para encontrar a solução certa, a resposta certa para uma coisa, a gente tem que entender essa coisa. Para você solucionar um problema, você tem que entender o problema. Para você responder uma questão, você tem que entender a questão, certo? Então, é muito importante a gente ter essa, esse desejo de compreender antes de reagir, para não fazer escolhas erradas e não reagir errado. Dependendo, gente, da forma como uma pessoa manifesta uma emoção, é sinal de que tem algo errado com ela. Quando você vê uma reação emocional intensa, desproporcional, algo que parece estranho, pode ter certeza, tem algo errado atrás disso. Tem uma dor, tem um sofrimento, tem alguma coisa acontecendo, e para que eu possa ajudar uma pessoa, para que você possa ajudar a si mesmo ou a outro, primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Você tem que identificar, você tem que compreender para depois você agir, senão você vai agir errado. Se você se precipita a ter uma reação sem entender que emoção é aquela, o que tem por trás dessa emoção, você vai se enganar. Então, o que a gente está falando aqui hoje é como se fosse o primeiro degrau para a gente compreender as nossas emoções, certo? É você querer entender. Infelizmente, o que a gente faz é reagir a uma situação, reagir a um comportamento, como se aquele comportamento fosse desconectado com qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de emoção. Você quer ver uma coisa que acontece muito? Vamos pensar um exemplo que é bem corriqueiro. Uma criança faz xixi na cama, certo? Então, a reação de muitos pais é achar que aquilo ali foi um descuido, que foi uma perversidade, que a criança fez por querer. Atrás disso aí tem uma causa. Eu me lembro muito bem quando eu era pequena, eu não sei se você ouviu isso quando você era criança. Eu tinha muito medo de fazer xixi na cama, porque eu via uma menina que convivia comigo, e ela fazia xixi na cama, e eu ouvia as mães dizendo assim: esfrega o nariz dela no colchão até doer, que ela para de fazer xixi na cama. Gente, isso é sensibilidade zero, certo? Como você vai esfregar o nariz de uma criança na cama porque ela faz xixi na cama? Isso é um exemplo corriqueiro que eu estou te mostrando, como que é uma reação a uma atitude, a uma emoção, a um comportamento, sem você tentar entender o que está por trás. O que está acontecendo além daquilo que você está vendo, certo? A pessoa não quer saber se tem um medo ali, se tem uma ansiedade, se tem uma crise de insegurança. Gente, eu sei que esse problema existe e ele pode ser levado até muito mais longe. Eu já tratei de um rapaz de 18 anos de idade fazer xixi na cama. Então, tem algum problema por trás da história. Esse exemplo eu só estou te dando para você entender que a gente reage a uma situação sem compreender que tem alguma coisa por trás dela. E aí, você perde uma grande oportunidade de ajudar as pessoas. Você perde uma grande oportunidade de ajudar você mesmo e ajudar os outros, certo? Quando a gente não procura entender o que está por trás das emoções, a gente deixa de ajudar a gente mesmo e deixa de ajudar outras pessoas. Quando uma pessoa tem interesse em conhecer o emocional do outro, ela pode salvar alguém. Quantos professores já salvaram crianças que tinham um comportamento agressivo? Quantos professores? Inúmeros.
porque não olhou aquela emoção, aquela agressividade, aquela atitude, eh, que às vezes causa raiva na gente de ver uma criança agir, mas essas professoras, ao invés de olhar aquele comportamento, ela tentou entender o que estava por trás. E quantas professoras conseguiram descobrir que crianças passavam por violência doméstica, crianças sofriam abuso, tudo isso por causa da intenção de conhecer qual é o problema que está por trás do comportamento, o que que causa uma emoção. Quantas crianças, querida, elas parecem que não querem nada com nada, como uma vez eu conheci um caso de um menininho que ele chegou muito cabisbaixo dentro da sala de aula, ele mudou de escola, né, no meio do ano, e ele sentava no último banco e a professora, tudo que ela mandava ele fazer, ele dizia que não ia fazer. Ele não brigava, ele não gritava, ele não conversava com ninguém, mas ele ficava sério, profundamente triste, sentava no último banco e dizia: "Não vou fazer nada". A primeira coisa que uma pessoa pode ter de reação diante de um comportamento desse, é achar que essa criança está desrespeitando a sua autoridade. Só que essa professora entendeu que tinha uma emoção ali, tinha uma tristeza, tinha uma revolta, e tinha um sentimento, tinha um motivo por trás dessas emoções, desses sentimentos. E essa professora procurou saber. Perguntou ao menino: "O que que houve? Por que que você não quer fazer o dever que eu mando?" E ele disse para ela assim: "Tia, não liga para mim não, me deixa quieto aqui, não se incomoda comigo não, porque eu não presto para nada, eu não entendo nada, eu sou um menino burro, sou incompetente". E aí, aquela professora ficou muito sensibilizada com aquele garotinho e começou a pensar numa maneira de mudar aquela história. Um dia, ela chegou com dentro de sala e chegou até ele e disse assim: "Olha, eu não vou te incomodar, eu não vou perturbar você. A única coisa que eu vou te pedir durante o ano inteiro, se você não quiser fazer mais nada, é para responder esse questionário. É só esse e eu vou te deixar em paz". Ele respondeu o questionário. Quando ela recolheu de todo mundo, ela corrigiu e pediu para ele ficar até o final até depois que todo mundo saísse. E ela chegou para ele e disse assim: "Olha, tem uma resposta nesse questionário aqui que depende de uma capacidade especial. E você foi o único que respondeu. Você tem uma inteligência muito especial e você foi capaz de perceber uma coisa que eu perguntei e que outras pessoas não perceberam". Aquele menino ficou tão feliz com aquilo que no outro dia ele quis fazer o dever. No outro também, no outro também. No final do ano, esse menino passou de ano, passou muito bem, com a nota excelente. Aí o pai foi na escola, perguntou à professora: "Por que que você passou o meu filho?" E ela disse: "Não, seu filho passou porque ele com mérito próprio, seu filho é muito inteligente". E o pai falou assim: aquele menino é muito burro, aquele menino é incompetente, aquele menino não serve para nada, não vai dar em nada". E aí ela entendeu o que estava por trás daquela aparente rebeldia. Então, gente, muitas crianças podem estar sofrendo abuso na escola e você nem sabe, está sofrendo bullying, está passando por uma situação, e isso eu estou dando exemplo de criança, mas eu quero falar do nosso conhecimento para a gente mesmo também, tá? Mas, se você não procurar entender a emoção que está por trás de um comportamento, você vai tomar uma atitude errada, você vai fazer a escolha errada, você vai procurar o caminho errado para resolver aquele problema. Para tomar a atitude certa, querido, você tem que entender com o que você está lidando. O problema é que a gente é muito precipitado. Nós reagimos com muita facilidade às coisas. A gente fica doído com as coisas e a gente acaba reagindo, certo? Tudo tem uma causa, tem um porquê. Então, quando nós, eh, se a gente se a gente tivesse um pouquinho mais de habilidade para lidar com as emoções, tanto as nossas emoções, quanto as emoções dos outros, a gente ia ser menos doente, a gente ia ser menos inseguro, a gente seria menos complexado, a gente teria menos problemas emocionais.
Se os nossos pais tivessem tido mais sensibilidade para lidar com as nossas emoções, a gente não tinha os problemas que a gente tem hoje. E se a gente tivesse, se a gente conseguir ter mais sensibilidade para lidar com as crianças hoje, eles vão crescer e vão ter menos problemas emocionais do que nós temos. Mas para isso a gente tem que começar a entender as nossas emoções também, certo? Olha, eu me lembro quando meu filho era pequeno, eu levei ele para fazer um exame que foi muito invasivo. Gente, eu queria ter sido uma mãe melhor. Eu não fui uma mãe que eu considere uma boa mãe, certo? Eu não acho que eu fui uma boa mãe, mas em alguns momentos eu acertei em alguma coisa. Por eu não achar que fui uma boa mãe e por eu não ter tido informação, mesmo por sendo psicóloga já, mas eu não me dedicava demais a esse entendimento, eu acabei fazendo algumas coisas erradas e por causa disso, eu tive esse interesse de querer ajudar outras mães, certo? Mas meu filho fez uma vez eu levei ele para fazer um exame, e nesse momento eu tive, assim, um desses insights que você tem, que é uma iluminação de Deus na hora você acerta. Eu levei ele para fazer um exame, e foi um exame muito invasivo, foi muito doloroso, e eu não falei nada para ele antes, eu não preparei ele emocionalmente, eu não expliquei o que ia acontecer, ele foi na maior inocência do mundo. Chegou no hospital, ele passou por um exame agressivo. Olha, ele suportou o exame todo, ele tinha 8 anos de idade. Ele suportou o exame todo. Agora, quando ele saiu daquela sala de exame, ele deu um ataque de raiva tão grande que ele ficou estressado, irritado, ele falava alto. Olha, ele ficou num estado de tensão absurda. Na hora, eu me toquei do motivo. Se naquela hora eu reagisse por causa da agressividade dele, eu ia fazer uma besteira. Mas na mesma hora eu respirei fundo e percebi que eu fui a causa daquilo. Eu não expliquei. E eu cheguei para ele e falei assim: você tem toda a razão de estar com a raiva que você está. Você tem toda a razão de estar irritado como você está. Eu não podia ter trazido você para fazer um exame desse sem preparar você antes. Eu não podia ter trazido você sem te explicar o que estava acontecendo antes. Você tem toda a razão de estar com raiva. Olha, a raiva dele baixou na mesma hora. Ele se acalmou na mesma hora. E sabe por quê que isso acontece? Porque compreender a emoção, ser compreendido nas nossas dores emocionais é um alívio muito grande. Quando a gente se sente compreendido, quando a gente está sofrendo, quando a gente está com raiva, quando a gente está nervoso, quando a gente está irritado, quando a gente está com alguma tristeza profunda, não importa qual é a sua emoção, quando a gente é entendido, você não precisa nem dar uma solução para aquilo. Só o fato de você ser compreendido, isso já dá um suspiro, isso já dá um alívio, isso já traz uma tranquilidade muito grande. Por isso que eu quis começar o ano falando disso aqui, de compreender as emoções, porque a gente vai se relacionar melhor com as pessoas e vai se relacionar melhor com a gente mesmo. Por trás, gente, de uma explosão, ela pode ter uma grande decepção. As pessoas podem estar decepcionadas com alguma coisa e ela manifestou essa decepção desse jeito. Ela pode ter perdido algo. Quantas vezes eu e você julgamos alguém por causa de uma emoção que ela manifesta e a gente acha que a gente está sendo ofendido por causa da emoção do outro, porque a gente olha para o próprio umbigo o tempo todo e a gente não para pensar que aquela pessoa teve um motivo para fazer aquilo? Eu não estou passando a mão na cabeça de erro nenhum, nem nosso, nem do outro. Mas se a gente quer ter viver num ambiente mais saudável, a gente tem que se dar importância para isso, a gente tem que se importar com isso, certo? A gente precisa ter interesse nisso. Atrás de uma explosão emocional, querido, pode ter uma grande decepção.
Atrás de uma explosão emocional pode ter um medo muito grande. Uma criança pode ter muito medo de ir para a escola, pode dizer: "Eu não", chorar para não ir para a escola. Ela pode estar fazendo mãe assim, ela pode estar fazendo birra, ela pode estar testando você, ela pode ser folgada num determinado momento e quer brincar. Pode, tudo isso pode acontecer, mas pode também ela está com medo de ir para a escola porque está sofrendo bullying, porque está sofrendo pressão, porque a professora está sendo injusta, ela pode estar com medo de alguma coisa. Atrás de um comportamento pode ter um sentimento, atrás de uma emoção tem uma razão, tem uma causa, tem um motivo. Atrás de uma explosão pode ter uma crise de ansiedade de uma pessoa. E se a gente não tiver interesse nisso, a gente vai tomar atitudes erradas. Atrás de uma explosão pode ter uma injustiça. Quantas pessoas podem estar sofrendo uma injustiça e por isso ela reage da maneira que ela reage? E a gente precisa entender isso. Quantas pessoas, às vezes, a gente briga com uma criança, essa criança, ela fica irada, porque acontece muito de o mais novo bater no mais velho. Aí, quando o mais velho reage, o mais novo faz aquele escarcéu, e aí você vai lá e briga com o mais velho. E ele fica irritado, nervoso, ele fica agressivo, porque ele foi injustiçado, porque quem começou primeiro foi o mais novo. E a gente tem a tendência a proteger o mais novo e achar que o mais velho tem que suportar tudo. Então, antes de reagir, vamos procurar entender. Por trás de uma explosão de emoção pode ter uma vergonha. Quantas pessoas elas reagem emocionalmente porque estão envergonhadas dentro de uma situação, porque ela foi humilhada dentro de uma situação. Então tem medo, tem vergonha, tem decepção, tem humilhação. Se a gente quer as nossas emoções compreendidas, a gente precisa aprender a compreender a emoção do outro também. Gente, eu não estou falando só do relacionamento com criança, mas é importante a gente entender isso. Criança, ela não tem recurso emocional para esclarecer o que está sentindo. Ela não consegue reconhecer o que sente, ela não tem vocabulário, ela não tem repertório, ela não tem informação suficiente. Então, nós temos essa informação, nós precisamos ter um pouco mais de compreensão, certo? Então, se a gente não tiver habilidade para compreender as emoções dos nossos filhos, eles vão ter muito mais problemas do que nós temos hoje, porque o mundo hoje é mais difícil do que era quando a gente era criança, certo? Eles sofrem ataques maiores.